Bem, como a gente já estava pensando durante a pandemia em fazer coisas fora daquela coisa de live, né? Eu estava muito incomodado e ainda sinto incomodado com as lives, aquele celular parado num ambiente fechado com uma luzinha, uma luz branca. Eu nunca gostei disso. Eu falei, vamos sair desse lugar, né? Vamos tentar jogar isso para uma locação. A minha ideia inicial era locar um galpão externo muito grande ou no meio do parque, exatamente, mas um lugar meio abandonado, assim, que desse essa sensação de saímos de casa, sabe? Porém, 2 dias antes das nossas gravações, entramos na fase vermelha da pandemia, onde a gente não podia encontrar, não podia ir em lugar externo, filmar. E aí a Laís teve a ideia de falar com a Samantha, que é uma parceira nossa, que a Samantha é uma querida dona da Dançou. Da Dançou, e nos cedeu uma sala da Dançou para fazer as gravações. Enfim, tudo que a gente tinha projetado e mentalizado, roteirizado até externo, né? Pro externo, virou uma gravação interna, mas a gente conseguiu, a gente deu jeito, a gente conseguiu, acredito eu, contar essas histórias que a gente queria em forma de vídeo dentro de uma sala, né? E na hora até, já aproveitando essa cena, como o espaço ele é relativamente pequeno para o que a gente queria, eu usei uma técnica que é essa de canto, né? Que, aproveitando os espelhos, e ganhei uma coisa, uma espacialidade, né? Triangular. Uma profundidade, né? Uma profundidade que o próprio espelho me deu, para não ficar assim parecendo muito uma sala de dança, né? Enfim, é uma sala de dança, não tem como falar, não é uma sala de dança, mas com essa angulação do espelho, enfim, consegui dar essa profundidade que queríamos, enfim. E o roteiro também, né, ajudou, porque a criação do roteiro que a gente fez foi muito em cima a gente alterou ele para um espaço interno. Sim. A sequência, né, e a ordem dos espetáculos, juntamente com as cores, que eu queria que você abordasse isso um pouquinho para o pessoal, falando não só sobre o espaço, mas também sobre a questão das cores então, do vídeo. A gente tinha um pouco para contar a história de vídeo, já que não tínhamos o cenário. O que eu fiz? Abordei em cores. Cada tema tem uma cor. Esse é silêncio, por exemplo, e o silêncio, ele vai muito dentro de A Forma d'Água, um filme do Guilherme Del Toro, que é um ídolo para mim, um diretor de cinema, aborda muito isso, né? A coisa da escuridão. Aqui é o silêncio, então eu abordei o azul e o vermelho, que é muito usado no filme O Sexto Sentido, né? Que o vermelho ele é trazido como uma atenção do telespectador. Para algo que vai acontecer. Para algo que vai acontecer, quando exatamente. Tem o vermelho, quer dizer que vai exatamente. acontecer. E o azul, ele é a coisa da forma d'água, né? Aquela coisa do pleno, das nuvens, do céu. Então, assim, eu trabalhei para esse tema, que é silêncio, apenas o vermelho e o azul. O resto eu tirei de plano, né? Eu só eu peguei o vermelho, cada bailarina a gente sugeriu uma cor, né, direcionada ao tema, e o Caio especificamente usou esse vermelho por baixo, enfim, e o preto por cima. Pegando o gancho aqui do Causa com o Lucas, nós temos uma paixão, descobrimos no meio desse processo, falando com os bailarinos, paixões ligadas, e ele tem uma paixão junto comigo, que é esse dark, né? Essa escuridão interior, e levamos juntos uma coisa como zumbis. E é isso que eu usei, né? Eu usei aqui uma técnica de gravação de cinema que quadriplica a quantidade de quadros captados, né? Eu gravei um shutter speed 400:1, ou seja, tem mais imagens captadas do que é mostrada, e dá essa sensação de estranheza. Eles usam isso. Travando, não travando. Exatamente. Eles usam essa técnica para filmes de guerra, que dá uma sensação de drama muito profundo. Parece que isso incomoda. Você fica... teoricamente, se a gente estivesse na guerra, a gente também estaria meio que assim, muita informação. E é o que eu usei para cá. Então, parece que tem algo errado, e tem mesmo. Sabe? Então eu conversei muito com ele, assim, eu pesquisei muito também para não sair fora de padrões. E dentro do direcionamento que eu falei do Alisson e da equipe, enquanto produção e roteiro, entra toda essa conversa junto com os bailarinos. Sim.
Eu falei com o Lucas, falei, tudo bem, podemos arriscar? Ele falou, vamos. Topou. Então ficou realmente muito escuro, mas proposital. Você consegue ver ele, mas não consegue. Por vários momentos eu tava... Essa aqui é uma câmera num gimbal. Eu deixava ele fora de foco mesmo, sabe? E colocava ele no foco só em momentos pontuais. E mais do que isso, ainda estava com essa técnica do shutter quadruplicada? Isso. Quadruplicada, né? Então dá essa sensação de estranheza. Mas foi pensado, enfim.